tornando-nos todos muito pertos na vibração e no sentimento que nos une em direção ao Cristo. Vocês devem estar estranhando, porque eu estou aqui hoje, que não é muito comum da minha tarefa, mas eu me escalei, porque sou eu que faço essa programação. Então, eu me escalei de propósito, porque senti a necessidade de trazer esse tema, que me é muito rico, e que me traz também boas recordações de uma experiência que eu vivi o ano passado, num grupo de estudo sobre Emmanuel. Mas antes de falar de Emmanuel, antes de falar do romance Paulo Estevão e do que a gente encontrou nesse estudo e nesse romance, eu queria iniciar a nossa conversa com a satisfação de todos nós espíritas, de uma semana muito rica que estamos vivendo. Em primeiro lugar, no dia 13 deste mês, nós tivemos no Senado Federal uma sessão especial comemorativa do dia do desencarne de Allan Kardec. E ter essa oportunidade dentro de uma casa legislativa, levada por senadores e com a participação de alguns, foi de fato inusitado para todos nós, mas de uma importância muito grande, porque todas as falas que ali se fizeram, a sessão durou mais de 2 horas, quem quiser pegá-la, está no YouTube e também no portal da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br. E sentimos ali a participação dentro de colocações muito próprias, mesmo sabendo que não estavam aqueles que a gente queria que escutassem, aqueles que estão à frente do nosso país decidindo muita coisa, mas que, por sabermos e entendermos o quanto a espiritualidade trabalha, entendemos que ali foi a mão da espiritualidade abrindo aquele espaço naquele local para deixar ali a mensagem do Evangelho. Porque os 4 oradores que usaram da palavra, encerrando com Haroldo Dutra, levaram a mensagem do Cristo. E ali ficou plasmado isso. Ali deve ter aberto um canal para que a espiritualidade trabalhe o nosso país. Essa foi a primeira satisfação da semana. A segunda é, hoje, dia 16, o lançamento do filme Kardec, a história por trás do nome, que é um momento também aonde está sendo exposto não só o Espiritismo, mas a história de um homem que soube trazer a ciência, a filosofia, a religiosidade, a espiritualidade ao conhecimento de todos. Então, um filme que é baseado na obra de Marcel Souto-Maior, o livro baseado na obra de Marcel, o livro Kardec, é dirigido por Wagner de Assis, e o ator que faz o papel de Kardec é Leonardo Medeiros. Então, é de muito profissionalismo, e aqueles que são críticos do cinema estão elogiando pelos comentários que eu li. E a gente vai ter realmente agora, no Brasil, um filme histórico, um filme que todos poderão ver, mesmo aqueles que não são espíritas, mas que poderão ter acesso à história de um homem que abriu a comunicação com o mundo dos espíritos. E se nós estamos aqui hoje, devemos a ele. Então, nossa reverência a esse espírito que acatou essa missão de Jesus e veio fazer o mundo melhor, ensinando a caridade e o amor. Por ele, nós encontramos outros nomes que o seguiram
e que o seguem ainda hoje. E nós tentamos seguir também. Então, por isso que a minha conversa teve esse nome de Emmanuel, Paulo e os verbos de Abigail, os 4 verbos de Abigail. Mas o nome dessa conversa será Kardec, Emmanuel, Paulo e os 4 verbos de Abigail. Falar de Emmanuel é uma satisfação muito grande, porque Emmanuel é muito visto e citado apenas como o guia espiritual de Chico Xavier. E a gente vê muita gente até falando mais de Chico do que de Emmanuel, quando por trás disso tudo foi Emmanuel que chegou para Chico, mandou ele ter disciplina, 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 que a gente terá um trabalho para a humanidade. E dali começou todo o seu trabalho. E ele começou com os romances históricos, e aonde ele faz menções diretas e indiretas ao Evangelho. Aliás, dizer que são ligados ao Evangelho nem é muito correto, porque as obras dele estão tanto ligadas ao Novo Testamento quanto ao Velho Testamento também. Então, mas é muito mais do que isso. No próprio livro de Paulo Estevão, nos primeiros capítulos, todas as menções estão ligadas à Torá. Torá, para quem não sabe, é o Velho Testamento, o judaísmo ainda cumpre e segue à risca. Emmanuel é genial em toda a sua contextualização, se dirigindo não só naquele tempo, mas na organização dessa obra. Então, no próprio Paulo Estevão, ele cita frases da Torá. Ele diz: nosso Deus é de justiça e sabedoria. O Todo-Poderoso é o lavrador e nós devemos ser os galhos floridos ou frutíferos na sua obra. Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Então, todas essas frases, tanto no estilo quanto na mensagem em si, estão no Velho Testamento. Mas quando ele vem para a história, o seu estilo também muda. Então, da Torá para o Evangelho, para o Novo Testamento, ele já cita as palavras mais ligadas àquilo que Jesus pregou. Somos todos uma grande família. A lei antiga é justiça, mas o Evangelho é amor. O Cristo nos libertou para sempre. Então, ainda vemos, infelizmente, em alguns centros, em alguns locais, até não valorizando muito Emmanuel, né? Até dizem que tudo é muito bonito, mas quem fala das obras de Emmanuel e quem critica ou não usa essas suas obras, não sabe o que fala. As obras de Emmanuel são repletas de passagens bíblicas, de preces, de máximas, de recriações dos cenários bíblicos. Paulo Estevão, que é esse livro que nós vamos citar aqui hoje, é realmente um ato dos apóstolos. E eu vou provocar vocês para lerem, porque é um livro fácil de ler, embora seja assim. Mas é um romance, entre aspas, de uma história de alguém que aconteceu e que ele viveu essa experiência, né? E, além de tudo, ele dá notas no rodapé, pelo índice alfabético. Então, esse livro é uma verdadeira carta viva do que foi a vida de Estevão. E Estevão existiu, né? Então, foi preciso que a bondade divina nos emprestasse Emmanuel, que através de Chico, com a dedicação enorme, se trancava numa salinha, no subsolo de uma escada da casa onde ele trabalhava, na fazenda, e escreveu esse livro de madrugada para passar essa história que é belíssima e cheia de ensinamentos. Então, não é uma recriação, é uma
cheia de elementos bíblicos da história do cristianismo primitivo, e é preciso encher o peito. A gente tem que mergulhar nesse mar de Emmanuel, porque ele nos dá muita coisa. E quando a gente mergulha, que a gente volta, a gente encontra as pérolas que ele deixou. Então, esse mar de Emmanuel nos traz muita coisa bonita. Vamos penetrar um pouco nesse mais profundo ser, nesse mais profundo espírito, não é? Para que a gente possa sentir o seu amor batendo nos nossos corações. As obras de Emmanuel cobrem um vastíssimo território. A gente encontra nelas todos os temas pertinentes ao ser humano, na sua individualidade, na vida coletiva, e ele aborda temas médicos, científicos, sociais, econômicos. Mas o que Emmanuel mais aborda é o Evangelho. Todas as mensagens dele têm sempre uma conotação evangélica, e a gente sente, quando ele fala, o amor que ele tem a Jesus. Com que amor ele passa essas mensagens, com que dedicação ele faz esse trabalho. Ele faz, quando ele fala de Jesus, ele faz com tanta verdade, com tanta pureza e simplicidade, que a gente começa a admirar que é quanto ele louva a Jesus. Que a gente não faz, né, minha gente? A gente vai pedir muito a Jesus, né? Diz que acredita nele, mas a gente pouco entende a grandeza desse Espírito que Deus nos deu. E essa atitude, muitas vezes, que a gente perde esses momentos, mas que Emmanuel faz com tanta propriedade, ele está nos mostrando, falando de tudo. Por isso é que é necessário aprender com ele que podemos fazer brilhar a nossa luz, o nosso cérebro, mas sem esquecer que Jesus não nos pede cérebros brilhantes, mas ele nos pede um coração que ama. Então, Emmanuel nos passa esse amor que ele tem a Jesus. Então, nessa coleção Fonte Viva, que Júnior aqui usou um dos primeiros livros dessa coleção, que são 5 agora, são livros de mensagens muito importantes. Todas elas, ele cita um versículo do Novo Testamento, seja dos evangelistas, seja das cartas, e comenta cada uma delas ao seu modo peculiar. E que a gente entende, quando a gente abre essas mensagens, que são recados diretos para nós. Estejamos na situação que a gente esteja, aquilo cai como uma lapada, para que a gente entenda o que é que a gente tem que pensar, refletir ou fazer. Então, essa coleção é muito própria para a gente ter em casa, para a gente fazer o nosso evangelho, para a gente abrir de manhã, quando a gente acorda, para levar para o dia aquela mensagem, ou ao deitar. Então, são 5 livros muito importantes: Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e agora o último, Ceifa de Luz, que foi publicado depois da morte de Chico, mas que já estava psicografado. Então, nessa mensagem, que são realmente recados muito importantes, a gente pode chegar mais perto desse sentimento de Emmanuel. Mas também nos 5 romances históricos que ele tem, encontramos o Evangelho aplicado e vivido em toda a sua grandiosidade e esplendor. E o que é mais bonito é a riqueza literária de Emmanuel, que é realmente indiscutível. E se essa grandeza ela extrapola os limites da literatura humana, a sua grandeza evangélica nos aproxima de Deus. Então, esses 5 livros começam com Há 2000 anos, que é um romance da vida dele, né? A história dele, quando ele viveu em Roma há 2000 anos, como um senador. Eu vou extingar vocês para vocês irem atrás e lerem, viu? Porque a gente devora
mas depois é assim, depois que a gente devora esses livros, que a história sempre é muito interessante, aí a gente para e vai reler devagar. Depois a gente estuda, medita e reflete, tá? É assim que a gente entende essas obras de Emmanuel, porque são muitas informações, é muito rico cada um deles. Então, ele escreveu a vida dele há 2000 anos, depois ele escreveu 50 anos depois, numa encarnação sucessiva. Depois ele deu Ave Cristo, Renúncia e Paulo e Estevão, que é esse do qual a gente vai falar aqui hoje. Entendemos que em cada uma dessas situações em que Emmanuel escreve, o quanto ele é poeta, quanto ele passa palavras e períodos que são verdadeiras poesias, né? Se a gente escutou essa mensagem de hoje, tem algumas frases aí que só para quem tem muita sensibilidade mesmo, poética, poderia escrever. Mas eu vou citar algumas de outras mensagens. Olha que coisa. Sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne. Acalma a onda minúscula no deserto do coração. Entornava saboroso mel da alegria. Tenho a cabeça tocada pela neve do desencanto. Os filhos são de Deus antes de pousarem docemente em suas mãos. A lua entornava seus raios argentios no espelho carinhoso e imenso das águas. E essa semana nós lemos, numa das nossas reuniões mediúnicas aqui, uma frase de um capítulo do livro Vinha de Luz, Ceifa de Luz, que ele disse assim: a lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade, ensinando-te a ver. É de uma profundidade e de uma beleza que mesmo que a gente esteja vivendo um momento bem ruim, daqueles que a gente está com vontade de chorar, a gente chora mais, porque toca mais a alma da gente. Da sensibilidade e do amor que ele traz em cada uma dessas frases e desses momentos em que ele nos passa. Mas ele também foi um romano e viveu como um romano, e no livro Há 2000 anos ele conta toda a sua experiência de romano, não é? E passou essa experiência dele na reencarnação seguinte, quando ele escreveu 50 anos depois, citando alguns fatos da experiência que ele teve, quando ele, naquela época, ele encarnou como Nestório, que era um escravo, mas que ele se referiu na história que conhecia o livro de Salústio, que foi um poeta, que conhecia a página de Petrônio. Então, esses autores gregos também, que não tinham segredos para ele. Então, ele guardou na sua memória todas essas experiências e aprendizado. E como ele tinha esse lado romano, ele queria sempre se reportar para essas experiências. Então, ele usa termos, palavras, acontecimentos e leis que só quem viveu naquela época e sabe a história dos romanos pode ter esse entendimento. E palavras assim que a gente tem que ir para o dicionário quando lê o livro, porque a gente não sabe o que é. Por exemplo, triclínio. Triclínio é aquele lugar deitado em forma de U, que a gente vê nos filmes romanos, né? O povo bem sentado assim, bem apoiado. Ele cita o peristilo, que é a parte interna de um edifício cercado por duas colunas. Ele cita o peplum, que vem do grego peplos, que significa túnica, camisa. E ele cita também nomes de cidades daquela época que mudaram com o tempo, como Falerno, que depois passou para Minutos e Trajeta. Então, ele é uma pessoa que tem o seu conhecimento histórico que passa nos seus livros para nós. Também ele é um contador de histórias. Então, ele sabe criar uma atmosfera, ele sabe capturar a atenção do leitor, ele sabe contar os erros sem julgar, falar das quedas, sabe falar da dor curando, da traição, focando na reparação.
E há toda uma técnica que ele usa, que é a relação entre o princípio e o fim de cada livro. E esse historiador, que nos derradeiros minutos de Pompeia, ele conta no último capítulo do livro, há 2000 anos, como foi o seu fim, naquela oportunidade que o vulcão Vesúvio estourou e que ele morreu sobre as cinzas, com a sua criada Ana e depois com seu filho. Então, tudo isso ele conta de uma forma muito especial e participou da história do mundo quando ele, durante a Segunda Guerra, ele escreveu A Caminho da Luz. Enquanto o mundo explodia lá fora, ele estava escrevendo um livro de incentivo para contar a história da humanidade. Ele é um guia, porque nos romances ele conta todos os detalhes, e é também o evangelista de todos os trabalhos. O que ele mais faz é o resgate do evangelho. E a gente teve essa oportunidade de meditar sobre Emmanuel. Quando eu comecei, eu falei sobre essa experiência que eu tive, porque nós tivemos em Roma, em novembro do ano passado, com um grupo que nós denominamos de os Peregrinos de Emmanuel. E nós, a pé, fizemos esses trajetos de muitos locais, conhecendo aonde Emmanuel citava, nos seus romances, o que tinha acontecido ali. E foi uma experiência muito rica, porque em alguns locais a gente chegava até a chorar quando lia, porque a gente pegava o livro e lia a história e era citado tudo o que aconteceu ali, com um amigo que é muito especial, conhece muito a história de Emmanuel e todas as suas obras, e que nos levou e nos guiou por esse roteiro. E a gente deve muito a ele, a quem se estiver me ouvindo lá, ele mora em Londres, se ele tiver acesso a essa fita, eu agradeço muito toda a atenção que ele nos deu, é o nosso amigo Altino Majeste, que tem um amor e uma dedicação a Emmanuel e faz um trabalho de exposição de todo o seu sentir nesse grande espírito que Jesus nos enviou. Então, a gente tem esse olhar para Emmanuel hoje de uma forma muito diferente, e por isso que eu me senti na obrigação de trazer essas reflexões para aqui. Mas quando ele veio para o livro Paulo e Estevão, aí sim a gente tem, como foi dito aqui, um verdadeiro ato dos apóstolos, uma história de tudo que aconteceu no cristianismo primitivo, quando Paulo também toda a sua crença foi modificada, ele começou a seguir Jesus, e o quanto ele sofreu e peregrinou para isso. E ele fala em algum capítulo dessa história, desse sofrimento que ele teve, porque ele saiu de casa, pois seguir toda a sua história de agora apóstolo de Jesus, mas a família o rejeitou. A família não aceitava, que a família era judaica, fazia todos os seus procedimentos, ele também era um doutor da lei, e de repente ele muda e vai se seguir Jesus. Então, ele foi realmente banido da família, e ele um dia volta ao pai dele para pedir a permissão para continuar com a família junto, pensando que o pai ia aceitar, mesmo ele sendo agora de outro seguidor, mas o pai o expulsou de casa. E ele ficou muito triste com aquela situação. Expulsou e ele saiu com a mão vazia, não teve direito a nada. E o pai dele era rico. Nós conhecemos lá a região onde eles moravam. Então, era dono de lojas. Então, era um judeu rico. E ele achava que o pai dele ia ajudá-lo para as obras que ele queria fazer. E o pai não deu foi nada, foi expulsá-lo, disse que já que ele tinha escolhido, que ele não era mais filho, e que ele saiu numa noite muito triste, onde ele tinha ido ansioso para buscar apoio e tinha saído sozinho. Então, eu vou ler para vocês o que aconteceu com Paulo, está lá no livro Paulo e Estevão, sobre ele, depois dessa noite. Então,
Ele compreendeu a nova situação, mas ele não pôde evitar as lágrimas que lhe afloravam copiosas. E eu quero que vocês vão prestando atenção à descrição de Emmanuel e à poesia e à história e tudo aquilo que a gente falou dele aqui. Quando deu acordo de si, a noite havia fechado de todo. O céu oriental resplandecia de estrelas. Ventos suaves sopravam de longe, refrescando-lhe a fonte incandescida. Acomodou-se como pôde entre as pedras agrestes, sem coragem de eximir-se do silêncio da natureza amiga. Não obstante prosseguir no curso de suas amargas reflexões, ele sentia-se calmo. Confiou ao mestre as preocupações, pediu o remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente, parou de chorar, figurando-se-lhe que uma força superior e invisível lhe balsamizava as chagas da alma. Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentiu que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo? Ele tinha a impressão de haver penetrado numa região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe do mundo. Flores brilhantes, como feitas de névoa, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridade. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos toavam harmonias suaves, dando ideia que havia músicas executadas ao longe em harpas e alaúdes divinos. Desejava identificar a paisagem, definir os contornos, enriquecer observações. Mas um sentimento profundo de paz deslumbrava-o inteiramente. Devia ter penetrado num reino maravilhoso, porquanto os portentos espirituais que se patenteavam aos seus olhos excediam todo entendimento. Mal não havia despertado desse deslumbramento quando se sentiu preso de novas surpresas, com a aproximação de alguém que pisava de leve, acercando-se de mansinho. E alguns instantes depois, ele viu Estevão e Abigail à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam a péplos, aquela palavra grega que significa túnica, de neve translúcida. E para quem não leu o livro, Estevão e Abigail são irmãos, foram irmãos, e Estevão foi um seguidor do Cristo que Paulo mandou apedrejar. E Abigail era noiva de Paulo, que por conta desse massacre que ele fez ao irmão, eles se separaram e depois ela morreu e nunca mais retornaram ao romance, mas nunca se deixaram de amar. Então, nessa história, ela terminou morrendo, e Paulo aqui, nesse deslumbramento dele, que foi um desdobramento espiritual, ele teve o contato com os dois. E aí onde está a beleza da história, né? Porque Estevão, que foi apedrejado por Paulo, veio auxiliá-lo numa hora de sofrimento dele. Abigail a gente entende, porque é o amor da vida dela e dele, mas Estevão sempre o perdoou e nunca manteve nenhum resquício de ódio nem de vingança. E eles dois vieram naquela noite que Paulo estava abatido, cansado, amargurado, sozinho, e vieram lhe trazer esse reparo. E esse desdobramento de Paulo, esse desdobramento, ele volta a citar na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 2 a 4, quando ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se eu estava no corpo eu não sei, também se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem
foi ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. Então, dessa experiência gloriosa de Paulo, ele teve muitas conclusões e escreveu muitas cartas sobre isso. Mas vamos ver, então, voltando à história da chegada de Abigail e de Estevão junto a Paulo, o que foi que aconteceu nesse instante em que eles se aproximaram. Paulo, naquele desdobramento, sentiu que ela tocou-lhe a mão e ele perguntou para ela. Estava arrasado, né, gente? Com a vida do mundo. Quem é que não fica depois que ser espirraçado da casa, perseguido, maltratado? Ele estava um caco, né? Então, Abigail chegou junto dele e ele botou: o que é que eu posso fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Porque naquela altura, acho que ele já tinha pensado em desistir, né? Ele estava ali no fim, na lona. E ela simplesmente respondeu a ele: ama. Ama. Mas como proceder de modo a enriquecer-me na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava que é difícil essa realização. Penoso testemunhar a dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus? E Abigail não veio mansa, né? Porque ela mandou logo amar. E ele botou logo a dificuldade. Como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou fazer com que as pessoas me aceitem? Aceitem o meu amor por elas? E ela respondeu simplesmente: trabalha. E sorriu bondosamente. E Abigail tinha razão, porque era necessário realizar a obra do aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazer, mas ele tinha se isolado no deserto, tinha voltado ao ambiente coletivo, colaborando com a Casa do Caminho, acalentava esperanças, mas que providências ele deveria adotar contra esse desânimo destruidor? Primeiro verbo, ama. Segundo, qual foi, gente? Trabalha. E agora? Espera. Espera. Disse ela num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta para atender o programa divino em qualquer circunstância, fora de caprichos pessoais. Ouvindo-a, Saulo considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias, mas saberia aguardar o porvir com as bênçãos de Deus. Confiaria na sua misericórdia, não desdenharia as oportunidades. Mas os homens, em todo canto que ele chegava, tinha alguma confusão. Ele chegou na Casa do Caminho, estavam os judeus fazendo a penetração, já introduzindo alguns gestos que eram da antiga prática, indicando circuncisão. Teve um desentendimento dele e Tiago. Então, como é que ele ia fazer isso? Quando esperar o quê? Já que havia tantas coisas acontecendo sem que ele combinasse ou concordasse com aquilo. Uma dessas esperanças que o seu amor trouxesse à humanidade, sem excluir as pessoas. Então, ele disse: amar, trabalhar, esperar. Mas como agir diante das forças heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Então, Abigail, com todo o seu amor, apertou-lhe as mãos, como já indicando que ia partir, e acentuou docemente: perdoa. Esses 4 verbos, meus irmãos, dizem muito para a nossa vida. Ama, trabalha, espera e perdoa. Se a gente puder refletir no quanto significa na nossa vivência,
com as pessoas, na vida que a gente leva, a gente vai entender quanto vale esse trabalho que Abigail veio fazer junto a Paulo, animando-o numa noite de tanta aflição. Se a gente pudesse lembrar disso nas noites que a gente tiver com aflição, certamente a gente vai poder sair, como Paulo saiu daquele estado e levantou-se já partindo para a luta e não parou mais. Então, se a gente for buscar o que é que significa a palavra amor, o que é que o dicionário nos diz sobre amar? Né? Porque amor é afeição, é afeto, é amizade, é apego, não é? Já quanto ao trabalho, é esforçar-se, é entregar-se, é envidar-se, é concentrar-se e esperar, aguardar, atender. Então, perdoar, relevar, absolver, desculpar. São muitos sinônimos, mas pouco uso dessas palavras. Pouca aplicação diante da situação das nossas vidas. E Paulo aproveitou todas as epístolas dele, em várias oportunidades, para mandar recados sobre isso. Quando ele escreveu aos Coríntios, ele falou sobre o amar. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Quando ele escreveu aos Tessalonicenses, ele usou trabalha, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados, vos pregamos o evangelho de Deus. Quando ele escreveu aos Romanos, ele escreveu espera, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E quanto ao perdão, ele escreveu, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa do outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós uns aos outros. Então, em várias epístolas, como falei aqui nos Romanos, mas ele vem trazer também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, uma mensagem que está lá com Paulo, o apóstolo, na confecção do Evangelho a Kardec, falando do perdão das ofensas. E ele diz que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Então, perdoai para que Deus vos perdoe. Então, há perdão que são só dos lábios, mas também há perdão verdadeiro. E o verdadeiro perdão é o perdão cristão, que lança um véu sobre o passado. É o único que será levado em conta. Então, não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Então, foram 4 verbos que ele soube usar e nos passar, né? E em várias circunstâncias, em vários momentos, em várias cartas, dando-nos essa vivência do que ele teve, desse amor de Abigail por ele. Então, são verbos que a gente tem que refletir. Refletir sobre o que Emmanuel nos traz nessa obra, e que conta com tanta precisão esse momento vivido por Paulo, e que dá a todos nós uma janela para que a gente possa usar esse ensinamento como forma de vida diante das circunstâncias que a gente tem. Então, eu queria deixar para vocês essa reflexão desses 4 verbos, que eu queria que repetissem aqui, que quem aprendeu me diga quais foram os 4 verbos de Abigail. Ama? Meu Deus, que coisa linda. Adorei, viu? Muito bom. Que a gente possa usar esses verbos, né, com muita alegria e ler Emmanuel com muita profundidade. Porque cada mensagem que Emmanuel nos traz, a gente precisa até aprender a ler. Colocar as vírgulas aonde tem. Ler períodos por períodos, meditar em cada uma dessas passagens, porque todas são muito ricas de ensinamentos.
Mas se a gente ficar com esses verbos de Abigail, sentindo todo aquele amor que ela trouxe a Paulo naquele momento, e que Emmanuel soube bem captar da história do universo, e colocar no livro, através de Chico Xavier, que se dedicou a essa obra com todo empenho, passando as noites acordadas, cuja companhia dele era um sapo. Essa história é bem interessante. A gente pode sentir quanta espiritualidade se interessa por nós. Quanto a espiritualidade nos quer ver melhores. Quanta espiritualidade promove momentos e circunstâncias e objetos para nos alertar e nos ensinar. Isso tudo porque Deus nos ama. E são os instrumentos de Deus que Ele manda para que a gente possa ter a nossa evolução. Então, sintamos isso. Mas eu queria terminar lendo uma balada que foi escrita por esse meu amigo, Altino, que também é não só de Emmanuel, mas ele está promovendo uma viagem agora para Corinto, no final do ano, onde muitos amigos espíritas do mundo inteiro estarão se reunindo lá em Corinto para reviver a história de Paulo em Corinto. Quem quiser ir, 16, 17 de novembro, pode me procurar que eu passo os dados, né? Já tem até Lavarino e vai participar. Então, tem muita riqueza também nesses ensinamentos. Mas, voltando aqui a Altino, que foi um grande mestre, uma grande oportunidade que ele nos fez ver, meu e um grupo que éramos 17 pessoas, aonde a gente pôde entender melhor e nos aprofundar mais sobre Emmanuel. Então, nessa mensagem final, eu vou ler o que ele escreveu para Paulo. Balada do Homem de Tarso. Havia um tempo, e neste tempo havia um homem de coração fiel, mas coberto de aço. Este era o homem de Tarso. Quando Estevão se uniu aos homens do caminho, não me lembro qual estação despontava. Só sei que depois do seu discurso, talvez fosse em março, algo mudou no coração do homem de Tarso. Uma estrela do céu caiu e as flores do pessegueiro envolveram-lhe o coração com o coração de Abigail. Seremos o amor, seremos um lar, seremos um forte laço. Era o que dizia o coração enamorado do homem de Tarso. Mas uma pedra surgiu no caminho em que seguia, um galileu carpinteiro que muito dizia ser o Messias. Revoltas, brigas, lágrimas e muito embaraço causaram o Galileu ao homem de Tarso. A perseguição começou, a Estevão apedrejou, de Abigail se distanciou. Em direção a Damasco, ele apertava o passo, sem saber que teria nova vida o velho homem de Tarso. O corcel corria veloz, e então a queda, a luz e aquela voz. Parou o tempo, a cegueira, e ele estava atônito. Seria miragem causada pelo mormaço? Aos poucos, um estranho cansaço envolveu o coração do homem de Tarso. Duas perguntas mudaram para sempre o curso da história. Saulo, por que me persegues? Senhor, o que queres que eu faça? Diga o que queres que eu faça. Nasci então o novo homem de Tarso. Ama, perdoa, confia e trabalha. Luz no pensamento e amor no coração nunca atrapalha. E prepara-te para ires a todos os povos, ricos e pobres, velhos e novos. Hás de viver pela tua fé e pelo trabalho do teu braço. Estava traçado assim o caminho do homem de Tarso. As viagens, as dores, as inesquecíveis cartas, às vezes ele vacilava, agia como Maria, noutras como Marta. Mas sempre a ensinar o Evangelho, nem luta, nem vitória, nem fracasso, nada detinha o coração fiel do homem de Tarso.
O Evangelho era a sua vida, a sua obra de arte, seu escudo, sua rota, seu estandarte. Mas veio um soldado romano e com ele a espada, o gemido, o corpo caído e a voz silenciada. O vaso escolhido tombou, mas continuou inteiro. Não se partiu em 1000 pedaços, porque o vaso escolhido era o homem de Tarso. Obrigada.